eu lembro desse papo da gente conversando e você falando, cara, Você criava de forma mais ampla, assim, né? Falando de nutrição de forma mais ampla, até que você falou, cara, eu vou focar só nisso, é isso que eu gosto de fazer, a minha especialidade é essa. Então, eu vou focar nisso. E isso é muito curioso porque quando as pessoas vão criar conteúdo, nutricionista, médico e tudo mais, existe um medo muito grande de nichar tanto o que você vai falar ali. Quando eu vejo isso de forma muito positiva, eu sempre te uso como exemplo, que eu fico pensando, cara, eu falo, né, para outros clientes ou pessoas que se interessam na mentoria, não tenha medo de focar naquilo que você é bom ou naquilo que te diferencia do restante do mercado. Porque se for pegar nutricionista, tem milhares de nutricionistas no Brasil, você estaria competindo ali, concorrendo à atenção das pessoas com outros que, sei lá, vão fazer uma receita mais o doce fit, saudável e tudo mais. E talvez não seria muito sua praia de competição, né? Então, como é que foi esse momento de decisão até de como você ia se expor ao mercado, mas focado de uma forma... Teve a sensação de que eu posso estar perdendo a oportunidade? Não foi por aí, não, minha decisão. Como é que... Porque, assim, na medida que eu lá atrás eu contei essa história, né, desse episódio de João Paulo internado e tal, no início eu tinha uma questão que era assim, eu vou fazer isso só voluntariamente. Tá. E aí eu fiquei muito agarrado nisso durante um bom tempo. E outra, aí essa era uma outra questão, falei, bom, aqui em Vitória, se eu for atender só localmente, não vou ter volume para isso, né? E eu também fiquei agarrado nessa história de atendimento presencial e tal. E existe aquela coisa daquela coisa que você nunca se sente tão capaz assim, né? Então, cara, os casos de epilepsia que eu atendo são extremamente complexos. Se você conhece alguma coisa complexa, eleva a enésima potência, é por aí. Sim. Eu falei, cara, será que eu não vou estar fazendo um negócio que, na verdade, eu não vou ter resultado e eu vou estar enganando as pessoas e tal? Eu tinha essa autocrítica muito grande, assim, e aí eu nunca queria botar o pé, porque eu sabia que o negócio era complexo, eu ficava com medo de não dar conta enfim, de ficar vendendo uma falsa esperança, alguma coisa assim. Só que, na verdade, eu atendia vários casos de não epilepsia e atendia alguns de epilepsia, que era minoria nessa época. Eu falei, mas essa minoria que eu atendia dava algum resultado. Podia não ser o resultado mais perfeito do mundo, mas conseguia fazer algum avanço. Eu falei, cara, aí eu comecei a mudar. Falei, olha, você está sonegando das pessoas essa oportunidade de fazer essa ajuda para mais gente. E tem uma questão, assim, como eu falei, as pessoas, a epilepsia, principalmente a epilepsia refratária, que é essa que não responde à medicação, ela acomete muito mais as pessoas de renda mais baixa. É mesmo? Porque existe muitas causas que são causas de origem infecciosa. Tá. Então, até por questões de sanitárias e tal, estão mais expostas a isso. E aí acabam... ou seja, então, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Tá. Eu falei, bom, tudo bem, você vai trabalhar para um público que não tem nem como te pagar. E como é que você se sustenta? Sim. Porque a gente precisa... Tem tudo que bem, pagar a gente conta tem no fim do mês. altruísmo, mas a gente precisa pagar boleto, né, como diz o outro. E aí eu falei, cara, tudo bem, se eu tiver perna eu vou atender voluntariamente, mas tem quem possa pagar. Então, é para esse público que eu vou falar também. E para aqueles que não tiverem como pagar, pelo menos eu vou dar, que nem o exemplo, se você começar a comer minimamente bem, talvez só isso já te ajude. Sim. E aí eu tomei essa decisão, falei, cara, vou pagar para ver, eu vou fechar nisso. E, assim, no primeiro momento, eu tive uma queda no volume de consultas, uma queda drástica, diga-se de passagem, nos primeiros meses. Falei, pô, será que eu tomei a decisão certa, né? O que é comum, quando você nicha muito, depois eu fui ler a respeito, é super comum. Sim. Só que depois você vem conquistando esse espaço e as pessoas te reconhecem como alguém que sabe muito sobre aquele assunto. Então, eu não sei muito, eu sei muito pouco, mas eu sei mais do que as outras pessoas. Sim. Então, isso me credencia para poder falar, tudo bem, quem te ajudou até aqui não sabia o que eu sei, e eu posso, além disso, que é dessa ajuda que você já está tendo, que
Por exemplo, a medicação é fundamental, em alguns casos, cirurgia é importante e tal, mas, mesmo nesses casos, a nutrição pode estar junto desde o início, que é uma coisa que isso é muito pouco disseminado, porque a nutrição, principalmente quando se fala de dieta cetogênica, é assim, ó, você vai usar o medicamento, aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, aí se não der certo, talvez vamos pensar numa cirurgia. Se a cirurgia não der certo, aí sim, agora o médico vai falar, agora, olha, realmente não tem opção, você vai fazer a dieta. Eu não costumo indicar, porque é muito restritivo e tal, então as pessoas não topam, papapá, lelê. Isso fica lá e, às vezes, nem se toca nesse assunto. Quando, na verdade, você poderia estar usando a medicação, fazendo uma alimentação minimamente equilibrada, que essa medicação vai surtir mais efeito, porque eu costumo dizer que o intestino é como se fosse um solo. Se esse solo é fértil, a semente, que é a medicação, ela pode frutificar. Sim. Ou você pode plantar na areia da praia, que não vai dar em nada. Você vai usar a medicação com doses altíssimas e nada acontece. Então, por isso que eu defendo desde o primeiro momento. Essa é uma bandeira que eu defendo arduamente, que um dia, se Deus quiser, esse discurso vai ser geral, não vai ser só meu, não. Eu acho bem provável que eu vejo uma valorização da relevância da nutrição na vida, eu acho que na vida de todo mundo, de forma geral. Querendo ou não, essa onda de tudo agora é proteico e tudo mais, por mais que eu não sou nutricionista, mas eu não vejo tanta necessidade de tudo, ter tanta proteína. Esses dias eu vi um sorvete proteico, eu falei, poxa, eu só queria tomar um sorvete normal, não precisa ter proteína no sorvete. O consumo que a gente faz, o brasileiro especialmente, já tem um consumo de proteína que já é alto pela alimentação. Não tem a menor necessidade de whey, pelo contrário, isso pode ser muito prejudicial. Mas eu vejo, apesar de alguns exageros, eu vejo as pessoas se importando muito mais com aquilo que a gente consome. Digo, lá em casa a gente fez isso, e eu vejo, enfim, pessoas que a gente convive, uma preocupação muito maior de, ler o rótulo, sabe? Sim. Coisas assim, que eu nunca ia pensar uns anos atrás em ler o rótulo de alguma coisa que eu estava comprando. Eu ia comprar só porque eu gostava daquilo ali e pronto. Então, eu vejo muita potência de você conquistar essa consciência. Essa consciência aumentou, isso tem um lado positivo e um lado negativo, que assim, existe uma disseminação muito grande de informação a respeito disso, e às vezes informação de qualidade muito baixa, às vezes informação que não é verdadeira, né? E muitas vezes feita por leigos, né? Vou falar o termo aqui, que é o blogueirinho, né? Que fala um monte de coisa, da menina que emagrece e tal, ela conta parte da história, não conta o bastidor, que às vezes está usando medicação, enfim. Sim. E vem muito essas histórias. Outro dia tem 2 anos atrás, eu fui dar uma palestra no Salesiano, aqui em Jardim Camburi. E aí era para adolescentes, para falar sobre a importância de uma alimentação saudável, e principalmente pensando em cognição e aprendizado e tal. E aí eu estou lá, terminei a palestra, abriu para perguntas e tal. Aí eu vi a menina, não, porque é o seguinte, a Virgínia falou que tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, quem vem a ser a Virgínia? Que eu não sabia. Hoje eu já sei quem é, mas eu não sabia. Eu falei, e a Virgínia não é nutricionista, mas ela dá dicas de nutrição para você ver. Aí, ou seja, tem muita informação. Então, essa coisa do whey tem muito a ver com uma indústria que está por trás promovendo isso, né? E hoje eu vejo como a ponta do iceberg, né? O whey. O whey hoje eu acho até tranquilo, porque aí depois tem o whey, aí é tudo, barrinha, não sei o que lá, macarrão, é tudo. Então tem que ter muito cuidado. E esse excesso de informação, aí tem muito terrorismo nutricional também, olha, tem isso que não faz bem e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, e na alimentação, e idem. Então, acho que acho que é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Sim. E até um ponto, não é nada contra esses produtos, mas eu acho que é a gente entender por que você precisa ou não consumir a barrinha de proteína, o whey, entender como que aquilo ali vai se encaixar dentro do seu dia e dos objetivos que você tem, porque pode ser que não precise mesmo. Vamos consumir carboidrato, que é melhor. Também. Entendeu? Então, assim, carboidrato de qualidade. Então, esse excesso proteico aí, na verdade, fazendo essas dietas low carb, e eu posso fazer assim, minha meia-culpa, porque eu já fui defensor dessa bandeira. Né? Quando eu estava ainda estudando, não era um profissional, meu nível de conhecimento era menor, falei muito sobre isso.
Mas hoje eu já chego a gente precisa de carboidrato para ter energia suficiente para vencer o dia, para fazer processo de aprendizado, para gerar conteúdo, enfim. Isso é importante, precisamos ter. Vou levantar essa bandeira. Coma carboidrato, crie conteúdo. Tão bom, mas é carboidrato bom, né? Não pode ser macarrão todo dia. Não pode. Pois é, o problema é todo dia. Pode ter macarrão, só a gente tem que ter o equilíbrio, ter um pouquinho de cada coisa, né?